Sessão extraordinária do Legislativo Municipal de Nova América, no dia 18 de setembro de 2019. Em nome de Deus, declaro a presente sessão aberta. Em seguida, convido o vereador Hilário Gouveia para proferir a palavra de Deus. Salmo 118. Agradeçam a Deus. Agradeçam a Javé, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. A casa de Israel repita, o seu amor é para sempre. A casa de Arão repita, o seu amor é para sempre. Os que temem a Javé repita, o seu amor é para sempre. Na minha angústia eu gritei para Javé, e Ele me ouviu e me aliviou. Javé está comigo, jamais temerei, porque o homem me poderia fazer. Peço ao secretário que verifique as presenças dos vereadores. Peço ao secretário que faça a leitura da ata anterior. Ata de número 2, do 6 de 2019. Aos 26 dias do mês de junho do ano de 2019, nessa cidade de Nova América, estado de Goiás, no plenário José Macedo Irmão, situado na Avenida JK, número 291 Centro, reuniram-se em sessão extraordinária os membros da Câmara Municipal às 19 horas, sob a presidência do senhor presidente Cleomar Florentino da Silva, que inicialmente, em nome de Deus, declarou a presente sessão aberta. Ato contínuo foi lido o versículo da Bíblia pelo vereador Paulo Roberto de Araújo. Na sequência, foi verificada a presença dos vereadores. Consequentemente, foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. Ato contínuo. O senhor presidente convidou o ex-prefeito Carlos Braz Pimenta para tomar assento da mesa diretora. Ato contínuo, dando sequência à palavra, é do senhor presidente. Trata-se de uma sessão extraordinária que visa proceder ao julgamento dos balancetes do ex-prefeito Carlos Braz Pimenta dos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. Ressalta que a lei orgânica e a Constituição Federal dispõe que o parecer prévio do TCM Goiás só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Ato contínuo, na sequência foi colocado em discussão e votação o projeto de decreto legislativo de número 001/2019, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre a aprovação das contas do prefeito de Nova América relativas ao exercício financeiro de 2009 e da outras providências, o qual foi aprovado as contas do governo no ano de 2009 por unanimidade de votos. Foi colocado em discussão e votação o projeto de decreto legislativo de número 002/2019,
de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre a aprovação das contas do prefeito de Nova América relativa ao exercício financeiro de 2010 e da outras providências, o qual foi aprovado as contas do governo do ano de 2010 por unanimidade de votos presentes. Foi colocado em discussão e votação o projeto de decreto legislativo de número 003/2019, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre a aprovação das contas do prefeito de Nova América relativas ao exercício financeiro de 2011 e da outras providências, o qual foi aprovado as contas do governo do ano de 2011 por unanimidade de votos presentes. Foi colocado em discussão e votação o projeto de decreto legislativo de número 004/2019, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre a rejeição das contas do prefeito de Nova América relativas ao exercício financeiro de 2012 e da outras providências. Na discussão desse projeto de decreto legislativo, o vereador Alvamir Faria dos Anjos Neto fez uma breve discussão que, diante das contradições que o ex-prefeito fez ao vereador na sessão anterior, toda a explicação sobre o atraso do pagamento dos consignados no mês de outubro, novembro e dezembro de 2012, onde o ex-prefeito disse que não teve conhecimento, só veio saber em janeiro de 2013, logo depois ficou sabendo pelo atual secretário de Finanças, senhor Leide da Silva, que foi contratado, que foi que disse. Então, segundo o vereador, que ficou meio confuso essa explicação, um dos pontos que o vereador citou, mas sem discussão, é sobre o concurso público, que teve as inscrições no primeiro semestre de 2012, que teve as inscrições e não houve concurso, não houve a prova e nem a devolução de dinheiro. Outro ponto que o vereador fala é sobre essa sabotagem sofrida que o ex-prefeito cita, que aconteceu em sua gestão. Realmente houve esses problemas nos maquinários, com areia no cabeçote, problema na van escolar. Na opinião do vereador, o ex-prefeito tenta justificar essa insuficiência de caixa embasado nessa sabotagem, só que as contas não batem. São R$600 mil, então, diante das explicações do ex-prefeito, o vereador diz não ter convencido realmente com o fato que aconteceu. Portanto, seu voto a favor do decreto legislativo de número 004/2011, de 7 de junho, que dispõe sobre a rejeição das contas do prefeito de Nova América relativas ao exercício financeiro de 2012 e da outras providências. Ato contínuo, o vereador Cleiton José da Silva fez uma breve discussão. Segundo o vereador, seu ponto de vista, o que chamou mais atenção é sobre a lei de responsabilidade fiscal. Deixou o resto a pagar, mas tendo em vista que não é um caso isolado, não foi somente cidade de Nova América, vários municípios, estado, União, todos enfrentaram esse problema. Portanto, o vereador decidiu não julgar o ex-prefeito por não ser sua culpa. Portanto, o voto do vereador é contra o decreto legislativo de número 004/2019, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre a rejeição das contas do prefeito de Nova América relativos ao exercício financeiro de 2012 e da outras providências. Ato contínuo, o vereador Hilário Gouveia fez uma breve discussão dizendo o seguinte, que o executivo não trabalha sozinho, tem uma equipe de trabalho, então não é justo somente uma pessoa pagar pelas responsabilidades. Portanto, o voto do vereador é contra o projeto de decreto legislativo de número 004/2019, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre a rejeição das contas do prefeito de Nova América relativo ao exercício financeiro de 2012 e da outras providências. Ato contínuo, o vereador Nivaldo Gonçalves de Moura fez uma breve discussão. Segundo o vereador, faz suas palavras que o vereador Cleiton José Hilário Gouveia acabou de dizer. Além de ter feito bastante pesquisa, o vereador diz que o TCM Goiás não conhece a história de Nova América. Nosso município, quem conhece toda a história do prefeito somos nós. Sabemos o que passa no município. Portanto, o vereador vota contra o decreto legislativo de número 004/2019, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre a rejeição das contas do prefeito de Nova América relativo ao exercício financeiro de 2012 e da outras providências. Ato contínuo, o vereador Paulo Roberto de Araújo fez uma breve discussão. Segundo o vereador, que uma gestão não é somente o prefeito, tem várias pessoas juntas administrando a prefeitura. Sabemos que houve erro e teve alguns culpados nessa questão dessa gestão de 2012. O vereador não concorda somente do ex-prefeito ser culpado por esses problemas. Portanto, o vereador é contra o projeto de decreto legislativo de número 004/2019, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre a rejeição das contas do prefeito de Nova América relativo ao exercício financeiro de 2012 e da outras providências. Ato contínuo, o vereador Vilmar Goldwyn Ribeiro fez uma breve discussão. Segundo o vereador, após ele ter pesquisado sobre a prefeitura, sobre lei de responsabilidade fiscal, não tem nada que constasse a desonestidade do ex-prefeito Carlos Braz.
Sobre a responsabilidade fiscal, tem várias prefeituras do estado de Goiás que saiu do mesmo jeito de Nova América, ou muito pior, e foi aprovado depois com ressalva pelo tribunal. E o ex-prefeito não recorreu depois de ter dado parecer contrário das contas dele. E as outras prefeituras teve também as rejeições, só que eles recorreram depois, aí ficaram livres. O ex-prefeito, segundo o vereador, que ele na verdade pensou que a arrecadação fosse maior em 2012. E todos sabem que ano de 2012 foi um ano que o Brasil todo passou por dificuldades. E o ex-prefeito, com os compromissos já assumidos, e claro que ele podia deixar de empenhar os 600 mil. Aí o problema era de quem tinha que receber com o outro prefeito. Foi o que aconteceu com o Estado. O vereador citou o exemplo. O governo do Estado saiu, não empenhou nada. O atual governador Ronaldo Caiado, se quis, teve que mandar o projeto de lei para a Assembleia para pagar os funcionários. Citou também o exemplo da Prefeitura de Goianésia. Foi uma das que mais ficou devendo no Vale de São Patrício e recorreu, e foi aprovado com ressalva. Ato contínuo, o vereador Wélio Júlio Ferreira fez uma breve discussão no sentido da votação do projeto de decreto legislativo de número 004/2019, de 7 de junho de 2019, a respeito dos balanceios do ex-prefeito Carlos Braz Pimenta. Segundo o vereador, não foi um dos anos fáceis, cheio de crise financeira, mesmo alertando o executivo na época, não foi possível evitar certos desgastes. O governo estava repassando um valor bem menor do que era para ser repassado. Em 2012, segundo o vereador, o fechamento de dezembro sempre vem um FPM sempre maior do que os outros meses para os prefeitos conseguirem fazer o fechamento. E nesse ano estava difícil. E o ex-prefeito não conseguiu fazer o que deveria ter feito. E o ex-prefeito fez um empenho pensando no melhor, sabendo que ele ia ter problema com o Tribunal de Contas, porque a lei de responsabilidade fiscal já estava ultrapassando. Portanto, o vereador é contra o projeto de decreto legislativo de número 004/2019, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre a rejeição das contas do prefeito de Nova América relativo ao exercício financeiro de 2012 e da outras providências. E outra coisa, o vereador ressalta que se o ex-prefeito tivesse entrado com recurso extraordinário, como as outras prefeituras, teria sido aprovado pelo TCM. Ato contínuo, o vereador Everton de Souza fez uma breve discussão, dizendo que, como membro da comissão, participou do parecer prévio do TCM, realmente ficou resta a pagar. E nessa oportunidade, o vereador parabeniza o TCM pelo trabalho do assessor jurídico deste Poder Legislativo. O vereador deixa bem claro que o parecer da comissão foi um parecer jurídico, e nessa oportunidade o vereador manifesta o seu voto, o qual está junto ao parecer jurídico e parecer do TCM, e a realidade vivida em nosso município, que além de mostrar os restos a pagar, foram apresentados pelo TCM a defesa. Informou também as crises da época e também nós sabemos da realidade do desemprego no nosso município, fazendo com que o gestor manteve o quadro de funcionário, às vezes elevado, para que não deixe um pai de família sem um emprego. Segundo o vereador, o gestor mostrou ter tido boa fé, interessou de fazer o certo, aplicou 31,82% dos impostos e transferências, atendendo o limite de 25% da educação, aplicou na saúde correspondente a 18,56% em 2012, na arrecadação que se refere no artigo da lei e atendendo o limite de 15%, conforme determina a lei, e os gastos com o pessoal atingiu 57,45% da receita corrente líquida e o limite máximo é de 60%, mas sabemos que esse gasto no nosso município poderia ser só de 30% com os funcionários. E o gestor fez isso para gerar emprego, porque aqui no nosso município não temos iniciativa privada e, além de empenhar todas as contas a pagar, não agiu com má fé, mesmo sabendo que não tinha o recurso. Portanto, o voto do vereador é contra o projeto de decreto legislativo de número 004/2019, 7 de junho de 2019, que dispõe sobre a rejeição das contas do prefeito de Nova América relativo ao exercício financeiro de 2012 e da outras providências. Ato contínuo, o senhor presidente, logo na sequência, solicita a leitura do projeto de decreto legislativo de número 004/2019, 7 de junho de 2019, que dispõe sobre a aprovação das contas do prefeito de Nova América relativo ao exercício financeiro de 2012 e da outras providências, o qual ele coloca em discussão e votação pelos seus vereadores, o qual foi aprovado o projeto de decreto legislativo de número 004/2019, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre a aprovação das contas do prefeito de Nova América relativo ao exercício financeiro de 2012 e da outras providências, aprovado com 7 votos contra e 1 voto a favor do projeto de decreto legislativo de número 004/2019, de 7 de junho de 2019.
pela aprovação das contas do prefeito ao exercício financeiro de 2012. E não tendo nada mais tratado, o senhor presidente encerrou a sessão, que para constar a via presenteada, que após ser aprovada, será assinada. Ressalva, onde lê-se o vereador Vilmar Godoy Ribeiro, lê-se: portanto, o vereador é contra o projeto de decreto legislativo de número 004/2019, de 7 de junho de 2019, que dispõe sobre a rejeição das contas do prefeito de Nova América relativo ao exercício financeiro de 2012 e da outras providências. E assim, o secretário elaborei a ata, a qual vai ser lida, aprovada e assinada com ressalva. Coloco a presente ata em discussão. E a mesma em votação. Quem for contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade de votos presentes. Trata-se de exceção extraordinária para o julgamento dos balancetes dos anos 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Conforme a resolução 002/2019, solicito a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer prévio da Comissão de Finanças e Orçamento. Processo legislativo de número 002/2019. Prestação de contas de 2013, 14, 15, 16 e 17. Contas de governo. Prefeito Eurípides Miguel Manso. Do relatório. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, TCM Goiás, enviou à Câmara Municipal os pareceres prévios referentes às prestações de contas do município de Nova América, exercício financeiro de 2013, 14, 15, 16 e 17. Por sua vez, o presidente do Poder Legislativo, com fruto na lei orgânica do município e no regimento interno, na resolução de número 002/2019, remeteu os balancetes com os devidos pareceres prévios, prestações de contas de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e também para a Comissão de Justiça e Redação para opinarem e elaborarem os pareceres e os respectivos decretos legislativos nos termos da resolução de número 002/2019. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento decidiu nos termos da resolução de número 002/2019 em respeito ao princípio constitucional da ampla defesa e contraditório, enviar ao prefeito do município de Nova América, senhor Eurípides Miguel Manso, toda a documentação inerente aos balancetes, pareceres prévios. Foi expedido pelo presidente da Câmara a devida notificação ao senhor Eurípides Miguel Manso, dando-lhe ciência do inteiro teor dos pareceres prévios do TCM Goiás, concedendo-lhe o direito de se manifestar no prazo de 15 dias úteis. O ofício de número 080/2019 foi entregue em 15/8/2019, com a confirmação do controle interno, Ellen Suzy Alves, da Câmara Municipal de Nova América, do recebimento por parte do senhor Eurípides Miguel Manso. O prefeito Eurípides Miguel Manso apresentou a defesa, ficando à disposição das comissões. Houve reunião das comissões permanentes em conjunto, no dia 3 de setembro de 2019, para apresentar o parecer prévio. É o relatório. Passamos à fundamentação. 2. Da fundamentação. Nos termos do artigo 230 do Regimento Interno da Câmara Municipal e da Resolução de número 002, competente a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento opinar sobre o processo de prestação de contas do prefeito municipal. Vislumbra-se na documentação enviada à Câmara Municipal que o Tribunal de Contas, através dos pareceres prévios, concluiu pela emissão do parecer pela aprovação das contas prestadas pelo senhor Eurípides Miguel Manso
no que concede às contas de governo no exercício de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. Assim, os pareceres técnicos, o acordão TCM, são pela aprovação das contas de governo de 2013, 2014, 15, 16 e 17, o que justifica o julgamento favorável das contas com fundamento no artigo 6º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás. Artigo 6º. Ao Tribunal de Contas do Município compete, na forma estabelecida nesta lei, apreciar as contas do governo prestadas anualmente pelo prefeito municipal, emitindo parecer prévio no prazo de 60 dias a contar do seu recebimento. Parágrafo 1º. O prefeito deverá apresentar ao tribunal, até 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas de governo do exercício financeiro anterior. Parágrafo 2º. As contas de governo consistirão nos balanços gerais do município e no relatório do órgão de controle interno do Poder Executivo Municipal, contendo manifestação conclusiva acerca da conformidade da execução orçamentária e financeira no exercício com as metas fixadas no plano plurianual e com os dispositivos constitucionais e legais, em especial a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 3º. Ato normativo do Tribunal estabelecerá a forma e o conteúdo da prestação de conta do governo, inclusive por meios eletrônicos ou assemelhado. Parágrafo 4º. As contas de governo prestadas pelo prefeito deverão refletir a execução orçamentária e financeira do município, sem prejuízo da apuração das responsabilidades individuais ou solidárias, quanto da apreciação e julgamento pelo Tribunal das Contas de Gestão. Parágrafo 5º. O parecer prévio será: primeiro, pela aprovação; segundo, pela aprovação com ressalva; terceiro, pela rejeição. Parágrafo 6º. O tribunal disponibilizará à Câmara Municipal, após o trânsito em julgamento, o processo de prestação de contas do governo, acompanhado do respectivo parecer prévio. Terceiro, da conclusão. Em vista do exposto, a Comissão Permanente de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Nova América, em reunião realizada, concordou com a decisão da Corte de Contas do município de Goiás, que exarou o parecer prévio e acordão pela aprovação das contas anuais do município de Nova América, apresentadas pelo senhor Eurípides Miguel Manso, nos exercícios financeiros de 2013, 14, 15, 16 e 17. Assim seguem parecer os projetos de decretos legislativos para discussão e apreciação do douto plenário nos termos da resolução de número 002/2019. Após o julgamento das contas, com a devida publicação do decreto legislativo, que seja dado ciência ao Tribunal de Contas do município, ao Ministério Público do Estado de Goiás e à Justiça Eleitoral, bem como das atas de reunião em que a matéria for discutida e votada, contendo a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação conforme regras legais e regimentais. Nova América, Goiás, 3 de setembro de 2019. Cleiton José da Silva, presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Hilário Gouveia, membro. Euradion de Souza, membro. Em relação ao ofício 070/2019, eu queria te passar, já secretário para cada dias, né? Defesa escrita do senhor prefeito, cada segundo vereadores. Em razão do não comparecimento do senhor prefeito, ele poderia comparecer, ou se não, depois que ele fez por escrito, né? Então, os senhores vereadores têm, se quiser ter uso da palavra 5 minutos cada senhores, fica à vontade. Começar com o senhor Marco Rodrigo.
Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentar todos vocês aqui, muito obrigado pela presença. Eu gostaria, eu acho que se o prefeito tivesse aqui para responder alguma coisa, mas aqui, né, amanhã eu vou analisar isso aqui, né? Mas eu só queria comentar o seguinte, é sobre o balancete de 2013, o balancete, a prestação de conta de 2013, ele foi aprovado sem ressalva, mas ele foi aprovado realmente na última instância, depois de tudo de recorrer, mais que tudo recorreu, foi aprovado. O 2014 foi aprovado com ressalva. O 2015 foi aprovado com ressalva. O 2016 com ressalva. O 2017 com ressalva. Então, o que eu quero chamar a atenção é porque foi em 2014, foi deixando para 2015 para ser arrumado alguma coisa, não consertou, 2015, 2016 e 2017. E pelo que lá vai aqui, provavelmente o 2018 vai ser aprovado também com ressalva, tomara que não, tomara que conserve tudo. E o 2019, que vem aí, a gente não sabe o que vai acontecer, mas o de gestão, geralmente o de gestão, esse é o de governo, essa prestação de contas é de governo. Depois vem o de gestão em 2020. Né? Esse de gestão, ele vai ter que seguir os que foram aprovados com ressalva, e as ressalvas que não foi sanada, vai ter problema depois. E sobre umas coisas que o Tribunal de Contas comenta ali, é sobre os cargos comissionados. Os cargos comissionados eles excedem os efetivados. Então é uma coisa que não está certo, está errado. E outra coisa, é a comissão de licitação tem que ser de pessoas efetivadas. Pelo que a gente está vendo aí, parece que é de pessoas de cargo comissionado. Né? Então, a minha dúvida é sobre isso aí. Né? A minha dúvida está sendo isso aí. Talvez está sendo explicado aqui, né? Um deles amanhã. Isso aí, muito obrigado. Governador Romero, tem 5 minutos para manifestar. Breve palavra aqui. Eu apoio as palavras do delegado Neymar. Nós analisamos aí junto com vocês, né, e temos algumas irregularidades que talvez tenha aqui a explicação, né, se o prefeito estivesse aqui, seria mais fácil a gente poder fazer uma pergunta mais objetiva e ter a resposta. E eu tinha algumas dúvidas sobre, inclusive, na sessão anterior, nós conversamos sobre isso, sobre um cheque que granjeado, né, e a empresa que ganhou a licitação não foi a mesma empresa do cheque, né, que está homenageado. Esse problema da construção da Praça da Bíblia, se não me engano, é isso, Praça da Bíblia. Então, vou analisar direitinho e vou me resguardar apenas ao voto amanhã. Bom, senhor presidente, eu quero só cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar os vereadores e eu também vou analisar aqui e amanhã eu dou meu parecer para a defesa do senhor prefeito e por enquanto é só. Vereador Nivaldo Gonçalves, também tem 5 minutos para se manifestar. Boa noite a todos, vereador. Boa noite para a pessoa que está presente. Seja bem-vindo nessa casa de lei. A gente estava aguardando aqui, a gente tinha marcado algumas perguntas para esse prefeito aqui nessa noite, mas ele respondeu para nós por escrito. Tinha algumas perguntas para ele aqui. Faça as mesmas palavras que ele disse. Vamos analisar aqui, para ver as dúvidas que a gente tem, em balanço de 2013 e 2017. Vamos aguardar por voto amanhã, né? Que vai me obrigado. Vereador Lar Gouveia, tem 5 minutos para se manifestar. Pessoal, senhor presidente, senhor vereador, agradeço a todos pela presença. Assim, eu conheço o trabalho de 2013 até 2017 e pelo resultado do balancete, pelo resultado do DCM, eu acho que não tinha grande necessidade de eu apresentar nem competência. A própria defesa está igual. Vereador Cleito José, tem 5 minutos para se manifestar. Cumprimentar o senhor presidente, os colegas, demais do plenário. Eu também
Sim, pelo que a gente fez o parecer da comissão, junto com o presidente, para fazer o parecer a gente tem que estar apreciante disso aí. Então, eu não tenho nada a falar. Minhas palavras são do parecer. E eu acho que o prefeito não compareceu, eu acho que mais porque assim, ele justificou o escrito, mas eu acho que ele estava à disposição, né? Acho que foi um pouco de falha nossa dessa comissão de ter convidado ele para estar presente aqui hoje. Acho que pode ter sido. Se ele ligou para mim agora à tarde, não compareceu, acho que ele já tinha mandado o seu parecer escrito. Então, quanto a isso, vamos guardar para o outro. Doutor Paulo Roberto tem 5 minutos para se manifestar. Senhor presidente, boa noite a todos os companheiros vereadores. Agradecer aqui a todos que vieram prestigiar essa sessão. Agradecer aos funcionários que vieram aqui, né, manifestar o apoio, com certeza, em favor dos balancetes do prefeito Eurípides. Quero aqui parabenizar o presidente, né, por ter colocado esses balancetes em votação, que isso é muito importante. Né, muitos outros presidentes passaram aqui e às vezes não votavam os balancetes, ia ficando muitos balancetes para trás, e outras turmas que já há muitos anos para frente não tinha nada a ver com aqueles mandatos, tinha que votar. Então, parabenizo você, presidente, né, por ter jogado esses balancetes. Quero aqui também parabenizar o prefeito, né, Eurípides, pelas suas contas, né, ter sido aprovada no TCM. Eu acho que mérito disso tudo, né, graças aos funcionários, né, aos secretários, que com certeza trabalharam, economizaram de uma forma ou de outra. Então, quando a administração tem bons funcionários, bons secretários, né, tem um bom resultado, como teve, né, a aprovação do TCM. E com certeza, a manifestação do Eurípides, nós vamos avaliar amanhã, né, mas eu fiz parte dessa administração dele, sei que foi uma administração muito bem administrada, e com certeza meu voto vai ser a favor. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Deus, né, por mais um momento de luto, mais um momento de trabalho. Né? Nós estamos aqui reunidos aqui para defender os anseios da nossa população. Eu cumprimento aqui a mesa diretora, não da mesa, eu cumprimento todos os senhores vereadores que fazem parte dessa Câmara. Cumprimento aqui as funcionárias da Câmara, né, a pessoa da Keila, Ellen. Cumprimento aqui todos os funcionários da Prefeitura, da pessoa, do secretário de Finanças, da ID, secretário de Administração, Weslânia, o chefe do DMR, Valdir, né, e o Gentil também, né, que faz parte lá do DMR. Seja bem-vindo a essa casa, né. Quer dizer para vocês que essa casa aqui se sente honrada receber vocês a essa casa, né. Seja bem-vindo e volta sempre. Né. Vou convidar vocês para amanhã, né, a primeira votação do vocês, né, vocês sejam bem-vindos a essa casa. Não tem mais nada. Se o Catar não deu, declara a sessão encerrada.